Maria Eduarda e hoje a gente vai ver uma introdução aos artigos da língua inglesa. Então, começando, o que são artigos? Então, no português, a gente tem os artigos definidos e indefinidos. Então, o, as, os e as, e uma, uns e umas. Então, eles são tanto no singular quanto no plural. No inglês, a gente também tem artigos definidos e artigos indefinidos. A diferença é que são menos quantidades. Então, olha só. O artigo definido no inglês é somente o the, T-H-E. Ele é o, a, os e as. Tudo vai depender da frase e dos substantivos que tiverem no plural, mas ele não vai mudar nunca, ele vai ser sempre the. Então, nos artigos definidos, a gente vai ter singular e plural. A grande diferença é que no inglês, os artigos indefinidos somente podem ser usados no singular. Essa é a grande diferença, então, dos artigos do português para o inglês. Então, a gente tem dois artigos indefinidos, a e an. Eles são a mesma coisa, os dois são um ou uma. O que vai mudar é o som da letra da próxima palavra. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, essa é a grande diferença que tem que prestar atenção, que é bem importante, então. Artigo definido, the, a gente pode usar ele no singular e no plural. O artigo indefinido, que vai ser a ou an, somente no singular. Então, o que vai ser importante saber, então, para a gente poder usar esses artigos? É saber se o substantivo está no contexto contável ou não. O que é isso? Então, countable, então contável são as coisas que a gente pode contar. Televisões, cadernos, lápis, etc. E as coisas que a gente não pode contar são as uncountables. Ou seja, se a gente não pode contar, elas não têm plural. O que a gente não conta? Líquidos, ideias abstratas, pós, grãos, substantivos de massa, de quantidade, fenômenos naturais, estados, sentimentos e gases. Só que o que é importante aqui é os contextos. Por quê? Porque a gente pode usar palavras ou expressões que vão tornar essa palavra que a gente não podia contar, vão colocar ela num contexto que a gente pode. Por exemplo, coffee, café. Café a gente não consegue contar, porque pode ser ou o grão, ou em pó, ou vai ser o líquido. Mas a gente pode contar xícaras de café. Aí, esse substantivo que não é contável está num contexto contável. Mesma coisa, água. A gente não tem como contar água, é impossível. Mas a gente pode contar copos de água. A gente pode contar colheres de chá de sal, colher de sopa de açúcar. Então, uma jarra de suco. Todos esses líquidos, pós, etc., que são incontáveis, a gente pode colocar eles num contexto contável usando essas palavras ou expressões. A gente está basicamente colocando eles num recipiente e aí a gente vai contar os recipientes, certo? Não, essas coisas aqui continuam impossíveis de serem contadas, mas essas partes aqui, então, copos, xícaras, colheres, tudo que eles tiverem dentro a gente pode contar. A gente pode tornar eles contáveis dessa maneira. Por quê? Porque se eu tenho coffee é só singular, mas eu tenho a cup of coffee, eu posso ter 2 cups of coffee, eu posso ter 3 glasses of water, 4 teaspoons of salt. Então, esses elementos aqui a gente pode contar, a gente pode colocar no plural, pode colocar quantidades maiores também. Então, lembrando, só essas palavras aqui que estão em preto a gente não pode colocar no plural. Porém, as embalagens que eles vão estar, a gente pode. Dependendo do contexto. Se eu quero dizer que eu só quero uma xícara de café, ok. A cup of coffee. Mas se eu vou querer mais,
2 cups of coffee, a few cups of coffee. Aí, isso sim vai poder ser contável e vai poder estar no plural. Também é bem importante saber quando que a gente não usa artigos em inglês. Antes de nomes próprios. A Eduarda, a Ana, o Fábio, o Rodrigo. No português a gente vai usar artigos. No inglês não se usa artigo antes de nomes de pessoas. É só o nome da pessoa direto. A gente também não vai usar artigos indefinidos em contextos que a gente não pode contar. E a gente também não vai usar artigos se a gente estiver falando de generalizações. Tá, como assim? Vamos ver então. Ó, eu não posso dizer the Eduarda, a Eduarda is a teacher. Eu tenho que botar Eduarda is a teacher direto, sem artigo aqui, porque nome próprio. Love is beautiful. Eu não posso colocar artigo aqui. Agora, olha só. Contextos que a gente não pode contar, a gente não pode usar artigo indefinido. Rice, arroz. A gente não pode contar arroz. Mas eu posso dizer que o arroz... eu derrubei o arroz. Ai, meu Deus, está por todo o chão. Eu posso usar um artigo definido daí para dizer que o arroz está por todo o chão, está espalhado por todo o chão. Mas eu não poderia usar um indefinido aqui. A rice is all over the floor. Um arroz. Isso a gente não pode fazer. E aqui então a gente tem uma generalização. Lions are wild animals. Então, leões são animais selvagens. Quando a gente vai fazer generalizações, principalmente sobre fenômenos da natureza, animais, tudo que estiver relacionado à natureza, generalizações assim, a gente não usa artigo aqui, né? Tanto definido quanto indefinido. Por quê? Porque a gente está usando plural. Então, indefinido a gente já viu que a gente não usa plural. E aqui a gente não vai dizer the lions are wild animals, porque não é os leões, é leões, é no geral. Então, sempre que a gente estiver falando de uma coletividade, fazendo generalizações assim, a gente não vai usar artigo antes de substantivo, vai ser ele direto. Então, aqui o que a gente pode ter? I want coffee. Perfeito, eu quero café. I want coffee, I want water. I want some water. A gente não vai ter artigos aqui. Tá, mas a gente não pode contar café. Por que eu estou com um artigo indefinido aqui? I want a coffee. Porque aqui vai ser o contexto. Aqui, se eu estou dizendo I want a coffee, eu estou querendo dizer I want a cup of coffee. Eu estou só omitindo essa informação. Então, aqui a distinção importante vai ser, isso aqui é muito mais usado na fala, no dia a dia. Quando a gente estiver escrevendo, justamente porque a gente não sabe, né, da questão dessa omissão desse contexto, então a gente não vai usar I want coffee, I want some coffee, I want a cup of coffee. Mas, no dia a dia, numa conversa, chegou numa cafeteria, a gente pode dizer I want a coffee, I want a water, I want some water, please. Isso pode fazer daí. Justamente porque esse a está sendo a alguma coisa. A cup of coffee, a glass of water, a glass of juice, o que for. Ele está só sendo omitido, por isso que aqui a gente está podendo usar um artigo indefinido num contexto que a gente não conta. Então, por hoje é isso. Bye bye e see you next time.